E aí, galera? Dando continuidade na aula sobre Power Query, vamos agora fazer algumas modificações aqui nesses dados. Percebam que existem vários valores nulos aqui dentro, e esses valores não são do nosso interesse. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é como remover linhas e colunas. Essa primeira linha aqui descreve apenas o nome da nossa planilha. Nós temos aqui planilha, localização das empresas. E a segunda linha é apenas uma linha com valores nulos. Para remover essas duas linhas aqui, eu venho aqui em remover linhas e clico aqui em remover linhas principais. As linhas principais são as linhas superiores. E como eu quero remover as duas primeiras linhas, as duas linhas superiores, é só digitar aqui 2 e clicar em OK. Então, quando eu faço isso, as linhas são removidas. Só que o que resta aqui são esses valores nulos. Como nós não temos aqui, depois da última coluna, colunas com valores nulos, eu não vou mexer com colunas agora. Nós vamos apenas remover esses valores nulos aqui das linhas. E para fazer isso, eu tenho que vir aqui em remover linhas e clicar em remover linhas em branco. Clico aqui e as linhas são removidas. Outra opção é utilizar o filtro para remover esses valores nulos. Eu posso clicar aqui nessa setinha e clicar em remover vazio. E aí vale destacar aqui uma coisa bem interessante. Eu removi esses valores vazios e a ação de remover foi inserida aqui nesse painel de etapas aplicadas. Eu tenho aqui a ação linhas em branco removidas. Se eu quiser remover essa ação que eu executei daqui do meu quadro, basta clicar nesse X. Se eu clicar aqui, a etapa é excluída de dentro do meu quadro de etapas aplicadas. Então vamos supor que eu tenha cometido um erro. Eu posso fazer aqui a exclusão da etapa. Beleza, pessoal? E então, se eu quiser remover novamente, eu tenho a opção de vir aqui e remover as linhas em branco, ou eu posso utilizar aqui remover vazio. Clico aqui e removo o vazio. E para finalizar as nossas transformações aqui nessa consulta, eu vou fazer a primeira linha aqui como cabeçalho. Então, para fazer isso, é só clicar aqui na opção usar a primeira linha como cabeçalho. Clico aqui e beleza, nós temos essa consulta aqui totalmente configurada. E agora que nós encerramos as modificações nessa consulta, nós vamos modificar o restante das consultas usando basicamente as mesmas opções. Eu clico aqui na consulta 2 e aí eu vou remover primeiramente os valores vazios. Vou vir aqui em remover linhas em branco e faço a remoção. E nessa consulta aqui nós temos apenas 3 colunas com valores preenchidos. O restante aqui são colunas com valores nulos. Para remover essas colunas com valores nulos, basta que eu clique aqui na coluna, faça a seleção dela e utilize o Ctrl para selecionar as demais colunas. E com elas selecionadas, eu posso vir aqui em remover colunas e clicar para remover. Então eu tenho aqui essa parte configurada e o que resta é fazer a primeira linha como cabeçalho. Beleza, pessoal? A próxima consulta é Vendas 2017. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 colunas preenchidas. E é bom ter essa noção aqui, porque se eu remover alguma coluna sem querer, eu vou saber a quantidade original de colunas e dá para anotar a tempo e tentar corrigir o erro utilizando aqui o quadro de etapas aplicadas. Então, vamos começar aqui as nossas edições. Vou vir aqui e vou remover essas duas linhas principais, clicando em remover linhas principais, colocando 2 e clicando em OK. Depois eu vou remover aqui os valores nulos, clicando em remover linhas em branco. Beleza. Vou tornar a primeira linha cabeçalho, clico aqui. E aí eu tenho aqui a nossa consulta totalmente editada. E agora eu vou fazer o mesmo para Vendas 2018 e Vendas 2019. Então venho aqui, clico em remover linhas principais, vou remover as duas linhas principais, vou remover as linhas em branco e vou mexer aqui no cabeçalho. Beleza? Fiz aqui as modificações. Vou vir para Vendas 2019. Aqui em Vendas 2019, removo as linhas principais, removo as linhas em branco e vou fazer a primeira linha como cabeçalho. E aí a diferença de Vendas 2019 para as outras consultas aqui de vendas é que nessa consulta eu tenho aqui essas colunas com os valores nulos. Então eu tenho que remover essas colunas aqui. Basta selecionar clicando e utilizando o Ctrl. Faço aqui a seleção de todos os valores nulos. Clico aqui.
E beleza, fiz a seleção, venho aqui em remover colunas e clico para remover. Tenho aqui então a minha consulta configurada. Beleza, pessoal. Agora que nós fizemos as modificações básicas aqui, nós podemos trabalhar algumas outras coisas dentro dessas consultas. Por exemplo, eu tenho aqui os meus valores de data, mas vamos supor que eu precise desses dados separados por dia, mês e ano. Por exemplo, se eu tiver uma planilha na qual eu precise avaliar com segmentação de dados as vendas que foram feitas em um determinado mês do ano, eu posso utilizar essa divisão das datas aqui em 3 valores. Eu posso dividir em dias, em meses e em anos. Beleza? Eu vou voltar aqui para vendas 2017 para fazer isso. E para dividir esses valores, eu tenho que selecionar a coluna desejada, e aí eu tenho que vir aqui em dividir coluna, que é uma opção que está aqui em página inicial e está aqui também na guia transformar. Mas eu vou utilizar aqui a guia página inicial. Venho aqui em dividir coluna por delimitador, beleza? E aí, como vocês devem estar pensando, o delimitador será a barra que divide os números. E como nós não temos essa barra aqui nas opções de delimitador, nós temos que colocar o delimitador como sendo personalizado e inserir aqui manualmente a barra. Beleza? Então eu vou clicar aqui em OK e a data será desmembrada. Nós temos aqui data 1, data 2 e data 3. E agora eu tenho que renomear esses valores aqui das colunas. Para renomear, tenho que clicar 2 vezes. Vou colocar aqui primeiramente o dia, depois o mês, e aí eu vou colocar aqui o ano. Certo? Nós fizemos isso aqui pensando que a data veio em uma só coluna que estava completa, estava agrupada. Então nós tínhamos os valores de dia, mês e ano, todos agrupados. Mas suponhamos que seja o contrário, que os valores originais estejam separados e aí você precise da data completa. Nesse caso, nós precisaríamos fazer uma transformação nessa coluna. E aí, quando eu falo em transformações, a gente logo pensa na guia transformar, correto? Então, para transformar essas 3 colunas aqui em uma única coluna, eu tenho que selecionar aqui as colunas, utilizando o Ctrl, e vir aqui em coluna de texto e depois em mesclar colunas. Eu vou colocar aqui um separador personalizado, vou colocar aqui uma barra, e eu posso colocar aqui também o nome da nova coluna, que será data. Beleza? Clico aqui em OK e a nossa coluna é agrupada novamente. Beleza. Como eu falei anteriormente, é importante que a gente verifique o tipo de dado de cada coluna. Eu fiz isso apenas na primeira consulta aqui e fiz na última aula, correto? Então, para fins de verificação, eu vou passar verificando tudo novamente. Nessa consulta aqui nós temos todos os tipos de dado como texto. Nessa segunda consulta aqui, nós temos texto, texto e texto. Na terceira consulta, nós temos aqui um número. E nesse valor de data aqui, nós temos que colocar data. Beleza? Nós temos aqui texto, 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 texto e texto. Vou chegar aqui para o final. Nós temos texto aqui em tudo e no final a quantidade é um número, correto? Aqui em vendas 2018 tenho número, data, texto, até o final, e no último eu tenho aqui número, e aqui em vendas 2019 tenho número, data, texto, e o último aqui também é número. Beleza. Feita aqui a verificação e a correção, nós vamos avançar aqui nas nossas modificações. E como eu tenho 3 planilhas falando a respeito das vendas, que são vendas 2017, 2018 e 2019, eu posso colocar todos esses dados aqui dentro de uma mesma consulta. Lembrando, para fazer isso é importante que as planilhas que vão ser combinadas tenham a mesma estrutura. Então, eu tenho aqui a mesma estrutura, número de venda, data, negociador, empresa, país, código do produto. Tenho essa mesma estrutura em todas as minhas consultas, certo? Eu vou vir aqui então em vendas 2017 e vou fazer a união dessas 3 consultas. Lembrando, caso a gente não tenha a mesma estrutura aqui para todas as consultas, vai acontecer um erro, certo? Então, vamos ver aqui como funciona esse processo de unir as consultas. Para fazer isso, eu posso vir aqui em página inicial, e aí eu posso clicar aqui em acrescentar consultas e acrescentar consultas como novas. É aberta essa janela aqui, e aqui dentro eu posso acrescentar as consultas que eu quero combinar. E como são 3 tabelas, 2017, 18 e 19,
eu posso clicar aqui em 3 ou mais tabelas. Já tenho vendas 2017 aqui dentro. Posso clicar em 2018 e adicionar, 2019 e adicionar também. E aí, posso clicar aqui em OK. Ao fazer isso, é acrescentada aqui no meu painel de consultas uma nova consulta, que é a consulta acrescentar um. E aí eu posso vir aqui nesse quadro da direita e trocar o seu nome para vendas totais. Beleza, pessoal? Nós não temos aqui nenhuma etapa aplicada a essa consulta por enquanto. E vejam aqui que aparentemente tudo ocorreu de forma correta. Eu tenho aqui essa coluna que foi agrupada corretamente e as demais colunas também. Porém, se eu vier aqui no final, eu tenho o registro de venda que gerou um erro. Isso acontece porque aqui em vendas 2019 eu tenho a coluna código de venda, em vendas 2017 eu tenho a coluna código de venda e aqui em vendas 2018 eu tenho a coluna registro de venda. Então, eu tenho que mudar o nome aqui dessa coluna para que a estrutura seja a mesma nas 3 consultas. Vamos ver aqui, eu tenho exatamente código de venda como sendo o nome dessa coluna. Então, eu tenho que vir aqui e alterar o nome dessa coluna aqui para código venda. E apertar Enter. Beleza? E aí, eu vou vir aqui em vendas totais e vou excluir essa nova consulta. Excluo. Venho aqui em vendas 2017, página inicial, acrescentar consultas como novas. Seleciono aqui as minhas tabelas, as minhas consultas, e faço um agrupamento delas. Troco o nome aqui para vendas totais e aperto Enter. Então, se a gente conferir aqui novamente, nós vamos ver que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 colunas. Então, o nosso agrupamento aqui foi feito corretamente. Bem, percebam que eu tenho aqui nessa consulta nova que eu criei a coluna código do produto. Código produto. E o mesmo acontece aqui na consulta ProdCom. Eu tenho a coluna código produto. Outra coisa, aqui na minha consulta de vendas totais, eu tenho os nomes das empresas, correto? E aqui em localização empresas, eu também tenho os nomes das empresas. O que eu vou fazer agora se assemelha bastante a uma função PROC-V ou a combinação índice-corresp. Eu vou utilizar essas colunas aqui, que são comuns entre diferentes consultas, e vou utilizá-las para acrescentar dados na minha consulta aqui de vendas totais. Por exemplo, no caso aqui do código do produto, aqui nós podemos utilizar esses valores para conectar os produtos referentes a cada código. Para fazer essa conexão, o que nós precisamos fazer é mesclar as consultas. Essa é uma opção que também fica aqui na guia página inicial, no grupo aqui combinar. Eu clico aqui então em mesclar consultas e aí nós temos essa janela aqui para fazer a mesclagem. Nós temos aqui primeiramente a nossa consulta vendas totais e todas as colunas aqui são exibidas. E agora eu tenho que escolher a consulta com a qual eu quero fazer a mesclagem. Então eu venho aqui e escolho ProdCom. Eu quero combinar o código do produto, faço aqui a seleção, com o código do produto. Eu quero fazer essa mesclagem. E muito importante, eu tenho que verificar aqui a correspondência nessa linha de baixo. Nesse caso aqui, diz que a seleção corresponde a 3.000 de 3.000 linhas da primeira tabela. Então eu tenho uma correspondência correta aqui dentro. Posso clicar aqui em OK. E aí nós temos uma nova coluna aqui sendo inserida. E agora eu preciso escolher qual dado eu vou querer retornar através dessa coluna aqui. Então é só clicar nessas setinhas e aí eu vou desmarcar essas opções e escolher produto. Produto é o dado que eu quero retornar aqui através dessa nova coluna. Vou clicar aqui em OK e tenho aqui a descrição do produto sendo retornada. Beleza? Bem legal, né, pessoal? Então vamos fazer isso aqui mais uma vez, só que agora utilizando a consulta de localização empresas. Então vou vir aqui em mesclar consultas. Vou pegar aqui localização empresas. Eu vou selecionar a empresa e vou selecionar aqui também a empresa. Então tem a seleção feita aqui na consulta vendas totais e na consulta localização empresas.
o Power Query verificou que existe a correspondência de 3.000 linhas com 3.000 linhas, e aí eu posso clicar aqui em OK. A nova coluna é gerada, eu posso clicar aqui nas setinhas, desmarco todas as opções, e aí eu vou escolher essas opções aqui: país, estado, sigla e cidade. Clico aqui em OK, e beleza. Se eu puxar aqui a barra de rolagem para a direita, eu tenho aqui todas as colunas que foram inseridas. E reparem que o nome das colunas ficou diferente, então nós vamos fazer aqui algumas alterações. Na sequência aqui, então, nós teremos produto. Vou colocar aqui produto. Clico 2 vezes aqui e coloco país. Vou colocar país fim. Beleza? Vou colocar aqui estado. Aqui eu vou colocar a sigla. E aqui eu vou colocar cidade. Aperto Enter. E agora eu vou alterar as posições. Então o produto vai ficar logo depois do código do produto. Depois eu vou selecionar esses 4 aqui: país, estado, sigla e cidade, e vou colocar aqui depois da opção de país. Eu vou colocar aqui, na verdade, como país origem, e vou colocar aqui país fim. Beleza? Então, beleza, pessoal. Agora que nós fizemos essas modificações aqui, eu poderia carregar esses dados dentro da nossa pasta de trabalho e depois carregar aquela outra pasta de trabalho que eu mostrei para vocês na aula anterior, que é a pasta de trabalho referente às composições químicas, né, e à composição de preço. Mas, para poupar tempo, eu vou carregar essa consulta de composições aqui dentro do Power Query mesmo, beleza? Então, eu vou vir aqui em Consultas e vou apertar o botão direito, vou clicar aqui em Nova Consulta, vou vir no arquivo e vou pegar um arquivo de Excel. O arquivo será esse aqui de composição, clico 2 vezes, e aí o arquivo vai ser carregado aqui dentro. Eu seleciono aqui o item, que é composição e custo, e clico em OK. Vou atualizar aqui a visualização, e beleza, nós temos o arquivo aqui cru, né? E agora nós vamos fazer algumas modificações aqui dentro. Então, para limpar esses dados, eu vou remover essas 3 primeiras linhas aqui, clicando em remover linhas principais, coloco 3. Depois eu vou remover os valores vazios, clicando aqui em remover linhas em branco. E por último, eu vou usar a primeira linha como cabeçalho, clicando aqui nessa opção. Então, beleza, tenho aqui a composição feita. Eu tenho aqui o tipo de dado como sendo texto, texto, texto e texto. E depois eu tenho aqui o custo de produção. E aqui no custo de produção eu posso colocar um valor de moeda. Beleza? Coloco aqui para substituir o atual. E aí tenho aqui a modificação sendo feita. Então pronto. Eu vou voltar aqui para o início. E nós temos aqui o código do produto. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vou vir aqui em vendas totais e vou inserir uma nova coluna utilizando aqui a conexão entre consultas. Eu vou inserir essa coluna aqui de custo de produção. Beleza, pessoal? Vou vir aqui no início, vendas totais, vou pegar aqui e vou clicar em mesclar consultas. Clico aqui em mesclar consultas, vou pegar aqui composição e custo, vou mesclar os valores utilizando a coluna do código do produto com o código do produto. São 3.000 linhas por 3.000 linhas, clico aqui em OK. Então eu tenho aqui coluna inserida, clico nas setas e aí eu vou retirar aqui a seleção e vou pegar apenas o custo de produção. Clico aqui, clico em OK. Tem aqui o custo de produção e ele já veio com a formatação do tipo de dado. Beleza. E agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Antes nós tínhamos aqui dentro de vendas totais os valores apenas da quantidade. E agora que eu fiz essa conexão entre vendas totais e composição e custo, nós temos aqui quantidade e temos essa nova coluna de custo de produção, que inclusive eu vou alterar o nome aqui. Vou colocar custo de produção. E beleza. E o que eu pretendo fazer agora? Eu pretendo criar novas colunas, e uma dessas colunas vai ser a multiplicação das quantidades
pelo custo de produção. Só que eu vou querer o custo final do meu produto. Então, o custo final vai ser a multiplicação da quantidade pelo custo de produção e eu vou inserir uma porcentagem de lucro. Beleza? Então, vamos ver na prática para ficar mais claro. Eu vou vir aqui na guia Adicionar coluna e aqui eu vou clicar em Coluna Personalizada. Uma coluna personalizada é uma coluna na qual eu posso colocar uma fórmula. Eu vou chamar essa nova coluna de Receita. Vou colocar aqui Receita e apagar o outro nome. E como que funciona? Para fazer a fórmula, eu geralmente preciso de dados de outras colunas, certo? E é por isso que aqui ao lado eu tenho esse menu com as colunas disponíveis para utilizar nas fórmulas. Eu vou multiplicar então a quantidade, venho aqui, pego a quantidade, clico 2 vezes, vou multiplicar a quantidade pelo custo de produção. Então faço aqui a multiplicação da quantidade pelo custo de produção. Eu vou colocar essa multiplicação dentro de parênteses. E aí eu vou multiplicar isso daqui por 1 mais 0,75. Então, estou incluindo aqui um lucro de 75%. Vou clicar aqui em OK. E é importante que a gente olhe aqui para baixo. Nós temos aqui que nenhum erro de sintaxe foi detectado. Beleza? Clico aqui em OK. E tenho aqui a minha receita. Bem, tenho quantidade, custo de produção e receita. E agora eu quero saber o valor do meu lucro. Então, eu vou fazer mais uma fórmula. Vou vir aqui em coluna personalizada e o nome da minha fórmula será lucro. O nome da minha coluna, né? Eu vou pegar aqui a receita, clico 2 vezes, vou subtrair a multiplicação da quantidade pelo custo de produção. Beleza? Fecho parênteses. E aí, nenhum erro de sintaxe foi detectado. Posso clicar aqui em OK. Beleza, tenho tudo pronto aqui. Posso colocar aqui o tipo de dado como sendo moeda, na receita, e o tipo de dado aqui do lucro como sendo moeda também. E agora que nós já listamos e já descobrimos a receita e o lucro, é só carregar no Excel. E fazer isso é algo muito simples. Nós temos essa opção aqui dentro de página inicial, que é fechar e carregar. Eu posso clicar nessa setinha aqui e eu tenho fechar e carregar para. Vou clicar. E aí eu vou marcar a opção Relatório de Tabela Dinâmica. Clico aqui em OK e beleza. Os nossos dados vão ser carregados aqui dentro do Excel. Beleza, pessoal. Agora que nós temos todos os dados organizados aqui por meio do Power Query, nós podemos fazer análises aqui na tabela dinâmica. Nós podemos gerar gráficos dinâmicos, podemos fazer segmentação de dados e análise por meio de linha do tempo. Então, eu vou fazer aqui algumas análises para que vocês possam entender melhor as funcionalidades de organizar os dados através do Power Query. Primeiramente, eu vou pegar aqui o país, que está aqui dentro da minha consulta de vendas totais. Vou pegar aqui o país fim, colocar aqui em linhas, e aí eu vou pegar receita, colocar aqui dentro. Eu vou colocar também o lucro. E vou colocar a quantidade vendida aqui. Então, nós temos aqui todos os países, a receita para cada país, nós temos a soma do lucro, nós temos aqui as quantidades. Então, vejam que é uma análise bem interessante aqui sendo feita. Eu posso colocar esses dados aqui com um filtro de data. Então, eu posso vir aqui e colocar dentro de filtro uma data. Eu vou escolher aqui uma data como, por exemplo, a data do dia 5/1 de 2017. Seleciono essa data e aí eu posso analisar o valor de receita, de lucro e de quantidade vendida em uma determinada data. Outra opção é vir aqui, eu vou retirar esse filtro de data e eu vou colocar aqui o país fim, eu vou colocar também o produto, descrição do produto, eu vou colocar aqui a receita, o lucro e a quantidade vendida. Então eu tenho aqui a análise de todos os produtos, tenho os países para onde as vendas foram feitas, e aí eu tenho aqui soma de receita, soma de lucro e soma das quantidades. Outra análise que eu posso fazer é retirar isso daqui. Vou retirar aqui. Eu vou colocar dessa vez data. E aí eu tenho as divisões aqui das datas, tenho soma de receita, soma de lucro e soma de quantidade.
Então, são várias análises que eu posso fazer aqui através desses dados. Se eu retirar a data aqui, por exemplo, vou retirar todas as datas, vou pegar aqui o meu produto. Vou pegar aqui o produto, a descrição do produto, e aí eu posso fazer gráficos dinâmicos. Posso vir aqui e criar um gráfico dinâmico, por exemplo, um gráfico de coluna agrupada. Posso vir aqui e criar um gráfico de coluna. Eu posso vir aqui também e criar uma segmentação de dados. Eu posso inserir uma linha do tempo. Posso colocar aqui uma linha do tempo com base nos valores de data de cada ano. Beleza? Posso pegar aqui a data de vendas totais, por exemplo, clicar em OK. Tenho aqui a linha do tempo dividida em meses. Posso colocar em trimestres e aí fazer as minhas análises. Eu posso colocar aqui em anos e fazer as minhas análises. Então percebam que essa ferramenta aqui é bastante poderosa na mão de um administrador, na mão de um CEO, de um gestor, na mão de um analista de dados. Beleza, pessoal? Então essas duas últimas aulas nossas aqui foram a respeito do Power Query, a respeito aí da edição das nossas bases de dados e como utilizar essa edição feita lá no Power Query para trazer os dados para cá, para o Excel, e fazer as análises, certo? Então nos vemos na próxima aula. Um abraço.